Aqui estamos mais uma vez para seguirmos com o nosso estudo do livro Nossa Vida no Além. Aqueles que chegaram aqui agora, vale a pena começar do primeiro vídeo, porque lá está muita informação importante. Começando, Nossa Vida no Além, livro da doutora Marlene Nobre, que nos fala como é morrer e depois da morte, o que acontece? O espírito atravessa os planos materiais para fixar-se em algum lugar? Onde? Quais são os fatores que influem na sua adaptação à vida nova? Nesse livro você encontra as respostas para essas perguntas. Capítulo 1, No limiar da vida nova. A morte é o estágio final da evolução nesta vida. Não há morte total, só o corpo morre. O eu, ou o espírito, ou seja, como for que deseje retulá-lo, é imortal. Quem diz isso é a doutora Elizabeth Kubler-Ross. Sabemos que um sem número de pessoas no mundo todo já passou e outro tanto está passando ou ainda vai passar pela experiência de quase morte. Segundo um estudo notável feito pelo Instituto Gallup, tendo por base a população adulta dos Estados Unidos, 35% dos americanos que estiveram próximos da morte, o que corresponde a 8 milhões de pessoas, tiveram essa experiência. A respeito da pesquisa do Instituto Gallup, ver o livro Aventuras na Imortalidade, Adventures in Immortality, de George Gallup Jr., citado por Ring em Rumo ao Ponto Ômega. Mas o que é, na verdade, uma EQM? Raymond Moody Jr. deu-nos um modelo para que tivéssemos uma ideia do que ocorre a uma pessoa que passa por essa vivência. Veja isso em Vida Depois de la Vida, capítulo 2. Um homem está morrendo, e quando chega ao ponto de maior esgotamento ou dor física, ouve seu doutor declará-lo morto. Olhem lá, meus amigos, ele escuta o médico declará-lo morto. Veja que desespero para quem não sabe o que está se passando. Começa a escutar um ruído desagradável, um zumbido estridente e ao mesmo tempo sente que se move rapidamente por um túnel longo e escuro. E em seguida encontra-se de repente fora do corpo físico, todavia, em torno dele, vendo seu corpo ao lado de fora como um espectador. Nesta posição privilegiada, observa a tentativa de ressuscitá-lo, encontra-se em um estado de excitação nervosa. Em um momento fica calmo e começa a acostumar-se à sua estranha condição. Dá-se conta de que segue tendo um corpo, ainda que de natureza diferente, com poderes diferentes do que o corpo físico que deixou para trás. Em seguida, começa a acontecer algo. Outros vêm recebê-lo e saudá-lo. Vê os espíritos de parentes e amigos que já tinham morrido e aparece diante dele um espírito amoroso e cordial que nunca antes havia visto. Um ser luminoso. Este ser, sem utilizar a linguagem, pede-lhe que avalie sua vida e o ajuda, mostrando-lhe uma panorâmica instantânea dos acontecimentos mais importantes. Em determinado momento, encontra-se aproximando-se de uma espécie de barreira ou fronteira que parece representar o limite entre a vida terrena e a outra. Descobre que deve regressar à Terra, que o momento da sua morte ainda não chegou. Resiste porque começou a acostumar-se à experiência da outra vida e não quer regressar. Está inundado de intensos sentimentos de alegria, amor e paz. Apesar de sua atitude, volta ao seu corpo físico e vive. Posteriormente, trata de falar com os outros, mas é problemático fazê-lo, já que não encontra palavras humanas adequadas para descrever os episódios sobrenaturais. Tropeça também com as piadas dos demais, por isso deixa de falar-lhes. Mas a experiência afeta profundamente a sua existência, sobretudo as suas ideias sobre a morte e a sua relação com a vida. Meus amigos, se todas as pessoas soubessem que a vida
é imortal, que nós temos a vida para sempre. Elas viveriam na Terra de uma forma diferente. Elas se preocupariam em ser melhores, não é? Ao menos é o que acontece com todas essas pessoas que passaram por isso. Vamos seguindo. Neste modelo, Modi procurou colocar os 15 elementos mais comuns encontrados nas muitas histórias que ouviu dos depoentes, apresentando-o como uma ideia preliminar e geral do que pode experimentar uma pessoa que está morrendo. No entanto, nunca encontrou ninguém que tivesse tido todos esses elementos na experiência do morrer. Segundo as suas observações, não existe uma EQM idêntica à outra, ainda que as semelhantes sejam notáveis. Às vezes, podem ser encontrados somente 2 desses elementos, ou mais. Em outros casos, a ordem não segue rigorosamente a do modelo. Quanto ao grau de profundidade da experiência, isso vai depender da real ocorrência de uma morte clínica, e, nesse caso, do tempo em que o paciente permanece nesse estado. Quanto mais longo esse período, mais profundo será. Em geral, as pessoas que estiveram mortas, entre aspas, dão um relato mais vívido e completo da experiência do que as que estiveram apenas próximas da morte. Já nos referimos à experiência do psiquiatra George Ritchie, que o levou a um aprofundamento do processo de morrer. Vejamos um trecho do seu livro sobre o encontro com o ser de luz. O livro é Voltar do Amanhã. Isso está na página 45 a 48 da edição citada na bibliografia. Diz ele: E, acima de tudo, eu sabia que aquele homem me amava. Sabia-o como aquela mesma certeza interior e misteriosa. Muitíssimo mais que poder, era amor incondicional, o que emanava dessa presença. Um amor assombroso, um amor além do nível mais arrojado do que fosse capaz a minha imaginação. Esse amor conhecia cada aspecto negativo do meu ser. As alterações com a minha madrasta, meu temperamento explosivo, os devaneios sexuais que jamais pude controlar, cada pensamento e cada ação maus e egoístas desde o dia que nasci. Tudo isso ele conhecia e aceitava-me tal qual eu era. Do mesmo modo me amava. Quando digo que ele conhecia tudo a meu respeito, quero significar que isso era simplesmente um fato observável, porque cada um dos episódios da minha vida havia penetrado naquele quarto, simultaneamente à sua presença radiante. Tudo o que se passava comigo ali estava visível ao olho nu, situado no tempo e animado de vida, parecendo acontecer no mesmo instante. Jamais até então experimentara o tipo de espaço que parecia formar o nosso contorno. Petrificado, vi-me a mim mesmo de pé junto ao quadro negro, numa aula de ortografia. Vi-me como uma criança raquítica arquejando à procura de ar dentro de uma incubadeira. Outras cenas, centenas, milhares, sucederam-se, todos iluminadas pela luz clarividente, uma excelência que o tempo parecia ter cessado. Cada pormenor de 20 anos de existência estava ali para ser visto. No meio dessa visão de tudo o que ocorrera, surgiu uma questão. Que faz você de sua vida? Essa retrospectiva total, perfeita e detalhada, veio dele. A pergunta parecia dizer respeito a valores, não a fatos. O que você realizou com as cotas de tempo que lhe foram dispensadas? Desesperadamente procurei algo em torno de mim mesmo, algo que pudesse parecer válido à luz das realidades resplandecentes. A rica experiência do Dr. Rich evidentemente não pode ser relatada aqui. No seu livro Voltar do Amanhã, surgido nos Estados Unidos em 1978, com prefácio do Dr. Modi e já traduzido para o português, há o relato completo de tudo quanto vivenciou, nos 9 minutos em que foi considerado morto. No ponto destacado, a presença do ser de luz desencadeou a revisão dos lances da existência e o julgamento no tribunal da própria consciência. Não vem ninguém julgar a gente, não. Somos nós mesmos. Margot Gray
foi acometida por uma estranha doença que teve a duração de 3 semanas e nunca chegou a ser verdadeiramente diagnosticada. Em um momento impreciso no curso dela, teve uma experiência única em sua vida. Ela mesma relata. Em algum ponto durante a parte inicial da minha doença, lembro-me de me encontrar flutuando em uma escuridão total, naquilo que me pareceu ser o espaço exterior. Era como estar dentro ou fazer parte do nada absoluto. Lembro-me de ter pensado: então é isso que acontece quando a gente morre? É só nada absoluto? Apenas o espaço negro sem limites? E ainda assim não tive medo, nem me senti só. Eu estava consciente da minha própria identidade, ciente da minha solidão. Ainda assim, ao mesmo tempo, encontrei-me como um ser do espaço infinito. Parecia que eu fazia parte desse espaço e que ele fazia parte de mim. Mais tarde, parecia que estava viajando em um túnel sem fim. Pude ver uma ponte de luz no final desse túnel, na direção para onde eu parecia estar indo e que estava gradualmente me atraindo para mais perto. Lembro-me de saber com absoluta certeza que eu eventualmente chegaria ao fim do túnel e emergiria na luz, que se parecia com a luz de uma estrela bem luminosa, porém muito mais brilhante. Um sentimento de exultação foi acompanhado pelo sentimento de estar mais próximo da fonte de vida e amor, que parecia ser uma só. Senti-me abraçada por tais sentimentos de alegria. Não tenho palavras para descrevê-los. O mais próximo que posso chegar em termos humanos é lembrar do êxtase de amar, a emoção de uma pessoa sente quando o primogênito é colocado pela primeira vez nos braços de um pai ou de uma mãe. A transcendência espiritual que ocorre, às vezes, quando se está num concerto de música clássica, a paz e a grandeza de montanhas, florestas e lagos, ou outras belezas da natureza que podem levar-nos às lágrimas de alegria. Una tudo isso e multiplique por 1000, e você obterá uma vaga e rápida sensação do estado em que uma pessoa fica. Isso está no livro Voltando da Morte, de Margot Gray, no prefácio. Por essa descrição, vê-se qual a psicóloga inglesa teve uma experiência profunda com vários dos elementos citados no modelo do Dr. Moody. Após visitar a Universidade de Connecticut, onde colheu informações do excelente material de pesquisa do Dr. Kennedy Ring, a doutora Margot Gray regressou a Londres e tornou-se a primeira pesquisadora de EQM no Reino Unido, investigando 38 casos característicos. Entre esses, ouviu o relato de um senhor contando o tipo de ligação entre os dois corpos. Isso está na doutora Kubler-Ross, o Na Luz que se Apaga, nas páginas 198 e 99 da edição da bibliografia. Diz ali: foi como se um cordão me ligasse ao meu corpo na cama. Eu não podia sair. Pensei que estava preso lá e não tive a impressão de que o cordão tinha sido cortado. E eu cheguei a esse lugar. Esse tipo de descrição, meus amigos, digo eu, a leitora, pode ser visto em dezenas e dezenas de livros psicografados por Chico Xavier e outros mais. Continuando. Uma mulher que tinha tido uma experiência negativa também comenta: ao voltar para o meu corpo, tive a sensação de um cordão elástico que é esticado até o limite e então solto. Eu, como não me choquei com a volta contra meu corpo, a tudo parecia vibrar como um impacto. Segundo as suas observações, as EQMs relacionadas às tentativas de suicídio não atingem a etapa final, mas tendem a desvanecerem-se antes de atingir os elementos transcendentais característicos da experiência total. Diz isso Elizabeth Kubler-Ross em A Morte, um Amanhecer. Nesses casos, a EQM, nos casos de suicídio, tende a terminar em um vácuo sombrio, um sentimento de confusa flutuação na escuridão. Com base em sua pesquisa, a doutora Gray aponta também, tal como já o fizera Maurice Rollins, para a incidência das EQMs negativas,
chamadas assim porque, em alguns casos, essas ocorrências no limiar da morte podem tornar-se um verdadeiro pesadelo. O sobrevivente descreve lugares nevoentos, sensações desagradáveis, sentindo-se mesmo nos prenúncios do próprio inferno. Isso está no livro Uma Luz que se Apaga, nas páginas 202 e 203, e Morte, um Amanhecer. Elizabeth Kubler-Ross, a mensageira da esperança e do amor, junto ao leito dos pacientes em estado terminal, teve a oportunidade de constatar a incidência desse fenômeno. Diz a pessoa: em realidade, estudei milhares de pacientes em todo o mundo que tiveram experiências fora do corpo ou a ponto de morrer, parecida com as descritas no livro Vida Depois da Vida, de Raymond Moody, para a qual descrevi a introdução. Ela explica que o denominador comum dessas ocorrências é a experiência fora do corpo. As pessoas tiveram plena consciência de abandonar seu corpo físico, muitas vezes flutuando em torno dele. E pincela com detalhes gerais como as pessoas descreveram esses momentos, vendo-se nas proximidades de onde foram originalmente abatidas. O cenário do acidente, a sala de emergência, o próprio leito de sua casa, etc. Não sentiram dor nem ansiedade. Muitas descreveram a cena do acidente, detalhando-a minuciosamente, inclusive a chegada da ambulância e de pessoas que trataram de tirá-la do automóvel ou de apagar o fogo. De acordo com o que observou no curso de UMQM, as pessoas deficientes sentiram-se completas. As mutiladas tinham seus membros intactos. As que estavam em cadeiras de rodas podiam dançar, mover-se de um lado para o outro sem esforço algum, e as pessoas cegas podiam ver. Havia também a percepção da presença de seres amados, entre os quais figuravam parentes próximos que os haviam precedido na morte. Sempre havia uma avó querida, esperando uma netinha, um tio em especial que havia morrido há 10 meses, ou um companheiro de classes. Isso está em Voltando da Morte, nas páginas 109 e 110 da edição citada na bibliografia. Com base em suas observações, Dra. Kubler-Ross desenvolveu um projeto científico interessante, estudando a incidência de EQMs em cegos, sobretudo nos que não tiveram nenhum vislumbre de luz pelo prazo mínimo de 10 anos. Aqueles que vivenciaram a EQM foram capazes de descrever com detalhes como as pessoas estavam vestidas, a cor das roupas, o modelo e assim por diante. Isso está em Voltando da Morte. Isso, meus amigos, porque quem está cego é o corpo e não o espírito, certo? Nós não somos o corpo. Vamos continuando. Há também um caso impressionante descrito em 2 livros, A Luz que se Apaga e Morte, um Amanhecer. Nos 2 livros está o mesmo caso. Em uma de suas conferências, um senhor pediu uma parte para narrar a sua própria história e a doutora Ross concedeu-lhe a palavra. Ele teve oportunidade então de descrever um episódio muito triste de sua existência. De uma só vez, havia perdido toda a família, a mulher e os 5 filhos, quando a perua em que viajavam fora acolhida por um caminhão que transportava gasolina. Todos os corpos ficaram carbonizados. Desde o pavoroso desastre, viveu em estado de choque, de entorpecimento, com dificuldade em aceitar a ideia de estar sozinho no mundo, de não ter ninguém, incapaz de enfrentar a situação. Passou a beber e a drogar-se. Assim, de cidadão decente e trabalhador, passou à condição de mendigo, que bebia de manhã até a noite, segundo o seu relato. A última lembrança que tinha era de que, depois de 2 anos de mendicância, encontrava-se numa estrada, suja à margem de uma floresta, bêbado e dopado, tentando desesperadamente encontrar-se com a família. Lembrava-se de ter avistado um enorme veículo que vinha na sua direção e passava sobre o seu corpo. Nesse momento, viu-se jogado na estrada, seriamente ferido, ao mesmo tempo que, do alto, de poucos centímetros acima do chão, podia observar a cena do acidente. Nesse estado, começou a sentir que estava saindo de seu corpo,
sem dor nem ansiedade. Apartou-se flutuando e viu acercar-se uma luz. De pronto dessa luz surgiu sua família, sua esposa, seus filhos, tão felizes, saudáveis e sorridentes como os recordava a todos. Não falaram, mas pude compreender tudo. Subitamente soube que eles estavam bem. Não tinham cicatrizes, nem marcas de queimaduras. Só estavam ali para mostrar-me que estavam bem e juntos. Tive consciência de que havia passado todo esse tempo tratando de destruir a minha vida, porque pensava que havia perdido toda a minha família, meus filhos. E o anônimo narrador voltou voluntariamente ao corpo, reiniciando sua vida de homem decente e trabalhador. Ou seja, ele teve uma sensação de atropelamento. Ele não morreu nesse estado. Ele apenas teve um desdobramento em que a família teve oportunidade de lhe mostrar a real situação deles, do outro lado da vida, e dele mesmo, que estava se destruindo. Continuando, esse depoimento foi a resposta de Deus às preces feitas pela doutora Ross. Ele havia pedido a alguém que pudesse dar um testemunho vivo sobre a importância da EQM na conferência que ia pronunciar. Quer dizer, depois desse depoimento, a conferência da doutora Ross foi diferente, não é? Foi muito melhor aceita por todos. Continuando, estágios do morrer. Melvin Morse e Paul Perry afirmaram que é possível identificar os estágios ou elementos comuns que definem a EQM. Para eles, basicamente, existem 9 indícios. Primeiro, a sensação de estar morto. Isso eu já li no outro capítulo, mas ele repete, vamos repetir. Paz e ausência de dor, experiência fora do corpo, experiência de túnel, seres de luz, ser de luz, recapitulação na vida, relutância em voltar, transformação da personalidade. Esse pode ver no prefácio e na página 207 do livro Transformados pela Luz. E o autor de Transformados pela Luz ainda sintetiza, descrevendo a experiência básica. A EQM é um acontecimento lógico e ordenado que compreende flutuar para fora do corpo, entrar na escuridão e vivenciar uma luz maravilhosa e indescritível. As pessoas que as têm sabem o que está acontecendo. Isso está no prefácio e na página 207 do livro Transformados pela Luz. Para o respeitado psicólogo social Kenneth Ring, existem 5 estágios da experiência básica: paz, sensação do corpo, entrada na escuridão, visão da luz e entrada na luz. Isso está em rumo do ponto ômega. Os sobreviventes podem ter vivenciado 2 ou mais desses estágios, como já vimos nos exemplos anteriores. Um dos depoimentos colhidos pelo Dr. Ring e sua equipe é de um paciente que sofreu um ataque de asma quase fatal. Eis um trecho citado por Scott Rogo no livro Volta à Vida. Lembro-me de dizer para mim mesma que estava morrendo. Senti que estava flutuando através de um túnel. Quando digo túnel, a única coisa que consigo pensar é: você sabe aqueles tubos de esgoto grandes? Redondo desse jeito, mas era enorme. Eu não conseguia ver as suas bordas. Eu tinha a sensação de que era redondo. Era meio esbranquiçado. Eu estava bem no meio. Todo o meu corpo, você sabe. Eu estava de costas, estava simplesmente flutuando. Em uma fumaça ou linhas brancas, estava vindo nessa direção, ou seja, em direção dela, e eu estava indo no sentido contrário. Sinto muita paz, quase como se estivesse numa jangada no mar, sabe? Segundo as conclusões do Dr. Ring, a EQM é uma síndrome específica, com vários estágios também específicos. Como vimos, Michael Sabin, cardiologista de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, investiga EQM desde 1977. Em seu livro Recollections the Dead, relata os resultados de 100 pacientes pesquisados, 71 do sexo masculino, 29 feminino. Ele próprio entrevistou cada um deles.
Segundo um modelo muito semelhante ao do Dr. Ring, nas entrevistas, recolhia os dados demográficos dos sobreviventes, consultava os registros médicos fornecidos pelo hospital para confrontá-los com as informações colhidas e ouvia a descrição da EQM vivenciada pelo paciente. Sabon classifica as EQMs em autoscópicas, que seriam as mais simples e transcendentais, às mais profundas. Scott Rogo prefere denominá-las simples e escatológicas, respectivamente. Um homem de 43 anos, cuja EQM aconteceu quando teve um problema nas coronárias, na vigência do pós-operatório hospitalar, relatou para Sabon. Isso está por Sogorod no livro Volta à Vida. Fui para algum lugar e lá estavam todos os meus parentes, minha avó, meu avô, meu pai, meu tio, que tinha se suicidado recentemente. Todos vieram ao meu encontro e me cumprimentaram. Meus avós estavam vestidos, todos de branco, e eles tinham um capuz na cabeça. Tinham uma aparência melhor do que no seu último contato com eles. Pareciam muito felizes. Fiquei de mão dada com a minha avó. Parece que eu tinha ido ao encontro deles e todos estavam muito felizes. De repente, eles me deram as costas e foram embora. Minha avó olhou por sobre o ombro e disse: Nos encontraremos mais tarde, mas não desta vez. Esta seria uma EQM transcendental, segundo Sabon, e escatológica, segundo Rogo. Baseado em suas pesquisas, Dr. Sabon conclui que 27 das 42% dos sobreviventes à morte clínica haviam passado pela EQM. As pesquisas de Ring apontam para algo próximo aos 40%, enquanto a pesquisa do Gallup indica 35%. A maioria dos pacientes foi ressuscitada depois de poucos momentos de parada cardíaca, segundo as observações do Dr. Sabon. Quando o paciente fica inconsciente por mais de 60 segundos, tendia mais comumente a induzir a EQM. Esse está no estudo do Rogo, no livro Volta à Vida. Essa descoberta levou o pesquisador de Atlanta a algumas conclusões. Primeiro, os que estão mais próximos da morte passam com maior frequência pela experiência. As que passam por ela não sentem mais medo da morte ou diminui muito esse receio. A equipe do Dr. Ring chegou a essas mesmas conclusões, confirmando-se assim os resultados dos dois pesquisadores, fato raro em pesquisas parapsicológicas. Interessante observar também, nos casos do Dr. Sabon, a descrição feita pelos sobreviventes a respeito dos sofisticados procedimentos utilizados nas cirurgias cardíacas que eles tiveram oportunidade de observar, enquanto flutuavam ao redor de seus corpos físicos na sala cirúrgica. Alguns descreveram a retirada da costela, o peito aberto, as inúmeras e delicadas incisões, pinçamentos, aplicações de injeções intracardíacas, manobras de ressuscitamento e etc. Essas descrições são ainda mais incríveis quando comparadas ao grau de conhecimento demonstrados pelos pacientes quando em estado normal. Esses depoimentos são evidências a mais de que algo se desliga do corpo físico e é capaz de observar tudo o que se passa ao seu redor. Segundo o Dr. Ring, a EQM parece não ocorrer aleatoriamente. Ela tende a se desdobrar em vários estágios sequenciais. Quanto mais profundamente o paciente penetra na EQM, mais estágios ele experimenta. Suas observações coincidem, portanto, com as do Dr. Modi e Dr. Sabon. A propósito desse estudo, Scott Rogo fez observações muito justas. Isso está no livro Volta à Vida. Os estágios sequenciais da EQM, tão concisamente mapeados pelo Dr. Ring e seus colegas, podem ser encontrados dentro de qualquer outro contexto psicológico. Parece ser uma experiência concisa, autoconsciente, geralmente vinculada a situações de ameaça à vida. Embora esse fato não prove necessariamente a realidade objetiva da EQM, claramente ela não se trata de uma alucinação ou ilusão simples, mas algo mais complicado.
Ainda, segundo as pesquisas de Ring, a maioria das experiências no limiar da morte parecem se desdobrar de acordo com um único padrão, quase como se a perspectiva de morte servisse para liberar um programa, entre aspas, armazenado comum de sentimentos, percepções e experiências. Isso está no livro De Volta à Vida. Ultimamente, tanto Kenneth Ring quanto Melvin Morse têm voltado seu interesse para as transformações produzidas pela EQM na personalidade humana. Essa é, aliás, uma realidade constatada por todos os pesquisadores. Repito aqui que as notas estão abaixo para que vocês possam consultar, parando o vídeo. Eu aproveito para lembrar que existe um canal no YouTube que chama Afinal, que somos nós, com centenas de casos de EQM relatado pela própria pessoa. Alguns com 5 vídeos, tão grandes foram essas situações. Recomendo a todos vocês que assistam esse canal. Agora, as notas, as quais eu não vou ler, vou apenas citar, para que vocês possam parar o vídeo e anotar caso tenham interesse de ir buscar pela publicação. Primeira nota. Segunda nota. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima nota. Oitava nota. Nona. 11ª e 12ª, que está no mesmo livro. 13ª. 14ª. 15ª. 16ª. 17ª. Desculpa. 17ª. 18ª. Qualquer pessoa que me solicite, eu posso passar todo esse material. Eu pretendo deixar a bibliografia na descrição de todos os vídeos. Por ser muito grande, se não couber, colocarei sempre uma parte no primeiro, uma parte no segundo e assim sucessivamente. Até o nosso próximo capítulo e obrigada pela companhia.